projeto de arquitetura, um arquiteto te auxiliando a construir a sua casa, é muito interessante, é muito bom. Mas você já se perguntou o que pode acontecer com a sua residência se você não tiver um projeto de arquitetura? Hoje eu vou te contar alguns erros que eu já vi acontecerem por aí em casas que não tiveram projeto. E isso serve para você ficar atento e não cometer esses mesmos erros. Olá, eu sou a Calícia Bose, seja bem-vindo ao canal da Bose Bento. Aqui a gente fala de arquitetura, decoração, obras e também de manutenção. E hoje nós vamos falar sobre casas que têm vários erros que inclusive seriam corrigidos com o projeto de arquitetura, mas essas daí não tiveram. Esses erros que eu vou citar, eu fui vendo ao longo da minha vida, eu percebi em casas que eu já morei que não tiveram projeto e que a gente precisava então corrigir. E isso pode acontecer também na sua casa, caso você não contrate um profissional que vá extrair o melhor do seu terreno e da sua casa existente. Antes da gente começar esse vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo para vocês. Erro número 1. A casa foi feita, construída lá no terreno, mas ninguém se preocupou com o estudo de insolação daquele terreno ou mesmo daquele apartamento. Por que eu também falo de apartamento? Porque quando a gente vai fazer uma reforma de um apartamento, é interessante saber se ele é poente, se ele é do nascente, se ele pega o sol do meio-dia, porque a gente consegue trabalhar isso no interior do apartamento. O prédio, obviamente, teve estudo de insolação, porque esse não tem como ser construído sem um projeto de arquitetura. Mas muitas vezes há apartamentos que ficam para o poente e a gente precisa tratar isso dentro da decoração. Então o estudo de insolação ele é importantíssimo, tanto para a construção de casa, mas também para apartamentos que vão ser aí reformados. Mas por que é tão importante? O que pode acontecer com uma casa que não teve estudo de insolação? Você pode ter, por exemplo, os quartos para o sol da tarde, que é o pior sol que existe, o mais quente, o que é detestado por todos e evitado. Como que a gente costuma fazer isso na arquitetura? Geralmente, quando a gente vai fazer o projeto de uma casa do zero, nós procuramos posicionar ambientes de longa permanência para o sol nascente. Então, os quartos, muitas vezes também a sala, todos ficam virados para o leste. Enquanto que ambientes de menor permanência ou ambientes de serviço, como cozinha, lavanderia e coisas desse tipo, a gente posiciona para o lado oeste, que é o sol poente para a gente. Assim, a gente consegue manter a temperatura da casa muito mais amena e recebendo o sol correto. Então, quando você for dormir, por exemplo, no seu quarto, a parede lá da sua fachada não vai estar super quente, porque não passou a tarde inteira pegando sol. O seu quarto já vai estar com uma temperatura muito mais fresquinha, o que é muito bom. Isso, é claro, pessoal, é voltado muito para o Brasil. Ai, Calícia, mas eu sou da Suíça. Então é completamente diferente o estudo de insolação. Inclusive pode até ser o contrário disso tudo que eu te falei. Países mais frios ou até cidades mais frias, a gente precisa fazer um estudo de insolação diferente, porque muitas vezes o calor do lado de fora é bem-vindo do lado de dentro. Neste caso que eu estou falando, geralmente no Brasil, o calor não é bem-vindo. Então a gente tenta deixar a casa mais fresca e não mais quentinha. Por isso, esse tipo de estudo de insolação é tão importante. Outra coisa que o estudo de insolação também pode interferir muito é a posição, por exemplo, da sua piscina e da churrasqueira. Você já pensou que se você posicionar mal a sua piscina, ela vai ter muita sombra e ninguém vai conseguir usar esse ambiente direito? Ninguém vai conseguir passar uma tarde agradável ali? Para a piscina é o contrário dos quartos, a gente precisa de sol e muito comum é ter ali o sol da tarde. Então a gente precisa fazer esse estudo de insolação para entender o melhor local para se posicionar essa piscina e assim você poder aproveitar ao máximo da sua área de lazer. Outro erro que as pessoas também cometem muito quando não tem o auxílio de um arquiteto para fazer a sua construção ou a sua reforma é seguir tendências demais. Levanta a mão quem já está cansado de ver aquela fachada de casa com um L em cima, uma fita de LED descendo, uma porta de 3 metros de altura.
Tá todo mundo cansado de ver essa casa, né? Eu sei, isso por quê? Porque uma pessoa fez, a outra começou a copiar, aí um foi copiando do outro, copiando do outro, copiando do outro. Quando vê, tá todo mundo seguindo tendência de uma fachada que, inclusive, já está fora de moda. Mas agora eu te pergunto, como é que você muda a fachada da sua casa para se adequar às tendências que surgem? Não muda muitas vezes, é uma construção. A gente não está falando de um casaco, de uma blusa, a gente está falando de uma casa construída. Então, se você não pensar de fato naquilo que você gosta, naquilo que vai fazer sentido para você a longo prazo, só seguir tendências muitas vezes vai ser um erro. Eu usei aqui o exemplo de uma fachada, mas o mesmo serve para a decoração da sua casa. Às vezes você só sai pegando fotos aleatórias ali no Pinterest e tentando reproduzir com um marceneiro, amigo seu aí, dentro da sua casa, mas sem entender verdadeiramente se aquilo faz sentido, se vai ser funcional ou não no dia a dia para você, se tá dentro ali das coisas que você gosta de fato ou se você só tá seguindo uma tendência. Quem aí não lembra da febre que foram os metais rose gold? Pois é, teve blogueira que botou a casa inteira rose gold e um monte de gente saiu copiando. Hoje em dia, me diz quem ainda usa esse tom de metal? Ninguém. E isso porque saiu de moda, foi uma tendência. Então, cuidado ao usar muito essas tendências, porque elas podem ficar ultrapassadas e você pode enjoar rápido. Reformar uma casa não é algo que é fácil ou barato ou sem dor de cabeça, ou enfim, você não consegue fazer uma reforma todo ano na sua casa ou sair comprando vários revestimentos novos só para se adequar às tendências. Você precisa fazer algo que realmente vai ser duradouro para você. E isso dentro de um projeto de arquitetura não acontece. Por quê? Uma das coisas que nós fazemos dentro do nosso processo de projeto é investigar o gosto pessoal do cliente e por que ele gosta daquilo. E a gente procura, de fato, fazer uma casa que seja a cara da pessoa. E mesmo que isso não tenha nada a ver com as tendências ou com as cores que estão se usando, nada disso. Os nossos projetos, eles sempre são a cara do nosso cliente. Por isso que isso é resolvido com um projeto de arquitetura e com um profissional aí te auxiliando. E esse erro aqui é o chuchuzinho. Esse é clássico. Você constrói a sua casa, você faz a reforma do seu apartamento, mas não pensa como fazer a manutenção naquilo que você está colocando na sua casa. Quer um exemplo extremamente comum e que eu sei que hoje tem muita gente arrependida por aí? Uma fachada de pé direito duplo de uma sala com um vidro de 6 metros de altura, 5 metros de altura. Você já pensou como é que você vai limpar esse vidro, anjo? Se você não for uma pessoa que tem essa consciência e fala, cara, eu quero vidro na fachada e eu entendo que para fazer a limpeza desse vidro mensalmente, a cada 6 meses pelo menos, eu vou ter que chamar uma equipe especializada que vai montar um andaime na minha casa para limpar o vidro. Se você não fizer isso, o vidro vai ficar sujo, porque não há cristão que alcance 6 metros de altura sem um andaime, sem uma estrutura. Então assim, pense como você vai fazer a manutenção da sua casa. Amo um ripado, Calícia? Ótimo! Você já pensou que tem que limpar, né? Amo sanca trabalhada, rococó. Legal! Acumula poeira, você sabe, né? Então assim, se você tem uma pessoa para fazer essa limpeza, entenda que isso não vai ser um problema seu, mas provavelmente essa pessoa vai cobrar mais caro. Você está preparado para isso? Pense na manutenção da sua casa, porque não existe nada mais feio do que uma casa com uma estrutura megalomaníaca, cheia de detalhes e que não é bem cuidada. Vai fazer a sua casa ficar feia, independente de quanto você gastou nessa construção ou nessa reforma. Então, realmente pense como essas manutenções vão ser feitas. Tá tudo bem colocar um vidro de 5 metros, desde que você entenda o que isso vai acarretar lá na frente para esse vidro ser limpo a cada 6 meses.
Isso é uma das coisas que nós chamamos a atenção dentro do projeto de arquitetura, ali na fase de estudo preliminar, quando a gente está mostrando as nossas ideias para o cliente, é uma das coisas que nós discutimos com o cliente. Olha, nós colocamos esse móvel, eu deixei com base de alvenaria para facilitar a sua limpeza, eu deixei esse painel ripado com ripado bem menos profundo para facilitar também, não coloquei muitas sancas, ou então o vidro, a gente está colocando porque você pediu muito, mas você entende que vai precisar de uma manutenção diferente, aí a pessoa toma a decisão dela ali dentro da fase de projeto, mas a gente traz esse questionamento ao nosso cliente, entende? Então é importante ter uma pessoa que coloque os seus pés no chão para isso. A gente está aqui para fazer a sua casa durar muitos anos e que você ame ela durante todo esse tempo. Agora imagina, você tem um sonho de fazer uma fachada envidraçada na sua casa, com 1 ano que você está morando nela, você pega ranço da fachada porque não consegue limpar o vidro. Isso é péssimo, você precisa amar a sua casa e para isso tem que pôr os pés no chão com relação à manutenção dela. Esse próximo erro, ai gente, esse é muito complicado. Me dá tristeza, porque assim, isso acaba com a sua casa. Existe uma casa na rua da minha mãe, que ela foi recém-construída. E ela, enfim, toda bem feitinha lá, fachada interessante, ela é até preta a casa, tem uma cor assim mais diferente. E tem um cano exposto do lado de fora na fachada. Quando eu vi aquele cano a primeira vez, ainda na época da construção, o que eu imaginei? Não, o cano foi passado ali, mas certamente virá algum detalhe arquitetônico que vai fazer ali um dentinho na parede, um caixotezinho, uma estruturinha que vai esconder esse cano, óbvio. Não tem estrutura na fachada que vai esconder esse cano. A obra terminou, as pessoas estão morando lá já tem um tempo e o cano segue na fachada. Claramente, o que aconteceu ali? Não foi previsto a infraestrutura adequada da casa. Ali ficou bem claro que é a estrutura de águas pluviais. Então a laje deles recebe uma quantidade de chuva e ela não tinha para onde escoar. E como a casa já estava pronta, eles passaram o cano por fora da fachada principal da casa. Isso acontece quando você não tem um projeto de arquitetura, não é pensado nesse tipo de detalhe. Vou te dar um exemplo agora de interiores. Você conseguiu pegar uma foto lá do Pinterest que tem uma sala incrível, que é a sala dos seus sonhos, e você foi com o marceneiro lá para ele reproduzir aquela sala linda e maravilhosa. E ele vai, e ele consegue. Muitos marceneiros conseguem fazer isso. Você não precisa de um projeto de arquitetura bem detalhado para o marceneiro imitar um negócio ali do Pinterest, não. Conheço muito marceneiro bom que dá conta de fazer isso com uma foto. O problema é que você não pensou que muitas das coisas que estão naquele projeto do Pinterest tem uma infraestrutura por trás que fazem aquilo funcionar. Exemplo, fita de LED na prateleira. O marceneiro faz a prateleira, coloca até a fita de LED para você, mas se não tiver um ponto na parede elétrico com a espera para você conectar essa fita, ela não vai acender. Ou então você vai ter que usar uma fita de LED que se liga na tomada, como um abajur, por exemplo. E adivinha o que vai ficar aparecendo? O fio dessa fita de LED. Então, o segredo, de fato, dos projetos de arquitetura bem feitos é que a gente consegue dimensionar essa infraestrutura, o que vai dentro da parede, para fazer o externo funcionar. Não é só a marcenaria, não é só a cor da parede, só a posição dos móveis. A gente planeja como esse móvel vai funcionar e o que ele precisa de infraestrutura. Um exemplo claro que a gente tem aqui no escritório é essa nossa mesa de reunião, onde eu estou gravando para vocês. Nós temos aqui no cantinho um buraquinho com tomadas para a gente carregar o celular, ligar o notebook, enfim. Isso aqui não veio nessa mesa que nós compramos, nós adaptamos e colocamos essa caixinha aqui em cima. Para que ela funcione, embaixo da mesa tem toda uma fiação chegando lá na parede, da onde vem o ponto elétrico para que essas tomadas funcionem. Então não adianta eu só projetar e dizer que eu quero uma mesa com tomadas, eu preciso dizer da onde vou puxar a energia para que ela funcione. Isso é a infraestrutura da sua casa. Isso você não consegue com o Pinterest, você não consegue aqui com o YouTube, você só consegue tendo um profissional com esse olhar treinado para entender o que vai ser necessário para fazer a sua casa funcionar.
Então, uma casa sem fios aparentes, com tudo funcionando, com certeza teve um projeto. Agora, se você for na casa de alguém que parece que tá lindo, mas começa a ver fio rodando para lá e para cá, pode ter certeza que essa pessoa não teve o auxílio de um profissional. E esses são só alguns erros que nós temos que acontecem em casas que não tiveram projeto. Eu ainda expliquei aqui como nós corrigimos isso dentro do nosso projeto de arquitetura em todas as fases, mas para isso você precisa contratar um profissional, para que você não passe por esse tipo de erro e que deixe a sua casa feia, inacabada muitas vezes. Então contrate um profissional de arquitetura para te auxiliar com a reforma ou a construção da sua casa. Você vai ver que ela vai ficar muito melhor do que você esperava. E é claro, se você quiser ter a Bose Bento como o seu escritório de arquitetura para que a gente possa te auxiliar, é só clicar no primeiro link que está aqui na descrição. E é isso, muito obrigada por terem assistido até aqui, espero que vocês não tenham esses erros em casa, mas se tiver, comenta aqui que eu quero saber e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até mais!